Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Fraternidade da Luz com o nosso projeto Vamos Iluminar o Mundo. E hoje, Januário, tudo bem? Estamos eu e você aqui só para debater alguns assuntos. Como que você está? Tá tudo bem, tudo tranquilo, dando continuidade, né, nesse trabalho tão importante aqui da Fraternidade. E nós paramos um pouquinho aí por alguns imprevistos, mas estamos aí retornando. Hoje falando um pouquinho sobre algum assunto que possa interessar a todos. É isso aí. Só lembrando, não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar, né, mandar para todo mundo. E sabendo que a gente sempre está com a responsabilidade aqui, né, de colocar um episódio por semana. Como ainda é muito novo, a gente está fazendo os ajustes. Hoje a gente está mexendo um pouco aqui na iluminação, fazendo outros testes. Mas tenha certeza, siga a gente que sempre vão ter bons conteúdos, né? E se você já assistiu algum episódio que a gente tem feito, né, Januário? A gente trouxe pessoas aqui nos últimos para a gente poder contar a história delas. Como elas chegaram. E você disse que está tendo uma repercussão bem legal sobre isso, né? Ah, sim. E esse é o nosso propósito, né? Que a gente, nesse primeiro momento agora, não sei quanto tempo vai durar isso aí, mas a gente quer entrevistar os trabalhadores da casa, como eles chegaram, né? Como é que foi a sensação de quando chegou, qual é a história, né? Porque todo mundo gosta de uma história, né? A gente E todo mundo tem uma história, né? Então a gente quer conhecer a história das pessoas, né? E até me deram retorno, né? Algumas histórias foram parecidas com o que as pessoas vivenciaram. Acabam se identificando. Né? Se identificou, então foi bem legal isso aí. Então nós vamos continuar nesse formato, né? Para a gente, se possível, trazer todos os trabalhadores da casa aqui para participar do podcast. Eu acho que é muito legal porque acaba criando essa identificação mesmo, né? Porque por mais que a gente venha, assista palestras ou venha na casa, a gente não sabe a história de cada um e às vezes uma dor que a gente tem, né? Ou tem até vergonha de contar, de falar, de uma dificuldade, você acaba vendo no outro que somos humanos, temos erros, né? Porque tem também a gente gosta de idealizar as pessoas que estão ali fazendo palestra, dando passe, e no fundo todo mundo tem um monte de problema, né? É verdade. E assim, é interessante que é tudo muito espontâneo, né? Verdade. E a pessoa a gente não combina nada, né? Não. E a pessoa começa a falar e começa a abrir o coração, né? Tem até emoção, né? Dentro disso e tal. Então é isso que é legal, né? A gente conhecer a história das pessoas, né? E trazer isso para todos nós. E assim, nesses intermeios aí, a gente vai falar de alguns assuntos, né? Que a gente vai debater alguns assuntos aqui, né, Ângelo? Eu e você, com talvez mais alguma pessoa também, para a gente falar um pouquinho da doutrina, né? Um pouquinho do que cada assunto dentro da doutrina a gente possa esmiuçar, trazer algo, se aprofundar em algum se aprofundar assunto, e trazer algum conhecimento aí. Exato, acho que é um pouco da proposta, né? Até o pessoal que está em casa assistindo, é realmente esse, a gente ter alguns formatos que a gente também quer trazer e testar, né? E você que está assistindo, dê também a sua opinião, o que você gostou mais, gostou menos, para a gente ajustar, né? E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o espiritismo, né? Kardecismo, mas não, acho que falar tem muita gente falando na internet hoje, né? Pontos positivos, negativos, a gente sabe, mas eu acho a proposta que a gente queria debater hoje é assim, como que a gente enxerga o lugar do espiritismo hoje na vida das pessoas, né? Então, você já na hora que está à frente da casa com outras pessoas, outros dirigentes, como que você enxerga, qual é o espaço que o espiritismo, o kardecismo, né, tem hoje na vida das pessoas, na sociedade no Brasil? Como que você enxerga isso? É assim, agora foi em 2022, né, saiu o último censo, né, do IBGE, e tratou lá sobre religiões, né? Então, até traçou que a religião católica ainda é maioria, a evangélica tem lá 26%, que os evangélicos já estão questionando que é mais de 30%, né? E deu um toque lá que o espiritismo, né, estava caindo um pouquinho, né, diminuindo os seus adeptos. Mas aí eu fui pesquisar um pouquinho, né, olhar um pouquinho essa pesquisa, e na verdade antes se perguntava para a pessoa qual a religião, né? E abrangia Umbanda, o Candomblé, tudo dentro do espiritismo, entendeu?
E essa pesquisa separou. Ah, Então, na verdade, eu entendo que não diminuiu, é que as pessoas foram para o seu foco, né? Quem é da entendi. Umbanda é da Umbanda, quem é do Candomblé, né? Outras religiões afro, né? Então, assim, houve... Eu acho que não houve uma diminuição. Na verdade, houve Ficou um melhor detalhamento dividido. melhor dividido, né? Perfeito. E eu vejo hoje que talvez a gente possa estar perdendo um pouquinho o time, né, das coisas, né? Por exemplo, as casas espíritas, né, elas precisariam absorver mais a juventude, principalmente, né, para que eles possam dar continuidade, né, nos ensinos, né, de Kardec, do espiritismo, né? E a gente vê que falta um pouco de espaço, né, para esses jovens, né? Não é o caso aqui da fraternidade, que a gente tem grupo de jovens, tem evangelização infantil, evangelização da juventude, né? A gente tem muitos jovens que fazem palestra aqui, participam do passe, então a gente dá né, tá dando um ênfase para que haja continuidade. Mas acho que poderia, né, assim, as casas ficarem mais atentas a esse tipo de coisa com a juventude, né? Sim. Eu acho que mais assim nos centros espíritas, e é uma opinião, tá? Não é nenhum julgamento, né? Acho que devia ter mais música, mais alegria, sabe? Mais acolhimento na hora da entrada da pessoa, ser recebida como a gente tem aqui com jovens, né? Recebendo e tal. Então, assim, eu acho que isso aí faz uma diferença bastante de como a gente encara a doutrina. Agora, discutir a doutrina espírita, Kardec, ou os romances, ou Chico, né? Eu acho que aí teria que aprofundar mais, né? Sim. Essa discussão, né? Eu vejo assim que Kardec ele trouxe todas as informações que a gente precisava. E ele insistiu muito aqui na pesquisa, né? E na evolução do espiritismo, né? Ele fala, novas coisas se apresentarão, né? Pesquisem tudo, né? Se a ciência aprovar, é a ciência que vale, né? Não esqueçam Kardec, né? Na verdade é a ciência que tem que comandar tudo. Então é uma religião, uma doutrina realmente científica, né? De estudo, né? E assim um pouco, né? Também talvez tenha saído um pouquinho para o lado um pouco do misticismo, né? Alguma coisa assim. Isso foi um time, né? Então agora eu acho que a gente tem que mudar o time, né, e fazer algo realmente diferente, agregando mais trabalhadores, trazendo as pessoas a participarem mais da casa, né, a transformar frequentadores em trabalhadores, né, que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa frequenta a casa há 10 anos querendo trabalhar, mas aí a gente, né, não é o caso nosso, mas lá impõe 4 anos de estudo, 5 anos, a pessoa tem outras coisas a fazer e de repente fala, não, se tiver que estudar para poder dar um passo, eu não quero. Né? Que faz um pouco de sentido, né? Então assim, a gente quer que a pessoa seja acolhida e de alguma forma comece a trabalhar, porque é o trabalho que leva à perfeição, né? O estudo é extremamente importante, né? O conhecimento, lógico, o que nos faz melhor é o conhecimento, né? Mas eu acho que a prática, né, é o que leva à perfeição e é o que leva à transformação, né? A gente fala assim, não, a doutrina espírita é uma religião transformadora, mas só com palestra, só né, com livros, só que tem que transformar na atitude, né? Exato. E às vezes a pessoa quer se engajar no movimento espírita, né? E quer estar lá dentro, né, participando, né? E uma coisa é o movimento, outra coisa é ser espírita, né? Então ela tem que também encaixar dentro dela, né? O espiritismo, a doutrina espírita tem que entrar na pessoa, né? E dizer, não, me traz confiança, me traz fé, me traz racionalidade e tal. E aí a pessoa, acho que vai se sentir realmente como sendo espírita e participante do espiritismo, né? Que é o mais importante, acho. Sim. Eu vejo a minha visão também, né? Só uma opinião, que o espiritismo nasceu ali com Kardec, né? Onde ele veio provar um pouco a vida após a morte, através do fenômeno mediúnico, a comunicação com os espíritos. Então, no início, realmente era algo muito investigativo, né? A gente sabe aí, através das revistas, que eles tinham essa questão de querer provar, e ela passou, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ser ter um caráter de evangelização, de moral, que é muito importante, transformação do homem, né? A gente viu no Brasil o crescimento muito grandioso com Chico Xavier, que
na minha visão, veio trazer muito também a questão da consolação, né, através da psicografia, onde ia pessoas ali buscar uma notícia dos desencarnados, dos parentes, né? E além dele contar muito nas obras o que era a vida após a morte, que existiam ali, né? Que a vida continuava. Então, fazendo todo esse trabalho. Era, né? algo que precisava ser comprovado, né? De Exato. alguma forma, né? Por isso que tinha as experiências, né? Que ele fazia, né? Aquelas mesas girantes, aquelas coisas todas. Era uma experiência que precisaria ser naquele momento comprovada. Naquele momento tinha que ser assim. Algo né? científico. E aí o Chico veio um pouco disso, né? Consolar as pessoas, também é uma missão do Espiritismo, né? E aí eu vejo hoje que o Espiritismo, na minha visão, ele deveria ser um lugar realmente de transformação, onde você possa ali se questionar, onde você possa se consolar e buscar respostas que às vezes a gente não consegue na vida material, né? Então entender que a vida continua. Mas eu acho que isso depende muito de um acolhimento da comunidade, do grupo. E eu vejo que hoje, né, nas casas, ou algumas casas que a gente visitou, um trabalho muito individualizado, né, onde a pessoa vai e ela tem que buscar por si, seja através de um curso, da leitura, né? Então da reflexão individual. E falta, às vezes, essa reflexão mais coletiva, sabe? Eu acho que as pessoas procuram um pouco isso, né? Além do acolhimento, que também é essencial, e às vezes a gente vê que se perde um pouco, porque parece que muitas pessoas entenderam que o Espiritismo ele acolhe através de você ir buscar o conhecimento, e às vezes perde um pouco o acolhimento humano, do abraço, de ouvir, né? Então acho que ele tem esse... E parece que muito isso, né? A linguagem que a gente ouve, os livros, ainda uma linguagem não tão moderna, né? Não vou dizer que não é ultrapassada, mas uma linguagem muito coloquial, muito formal, que foram afastando muitas pessoas. Então, eu vejo que muitas pessoas procuram o Espiritismo quando elas querem realmente estudar e se transformar, ou alguns médios que fazem esse trabalho de acolhimento, né, de consolação, que são cartas psicografadas, que é a cura espiritual, né? Mas também é uma coisa muito isolada. E eu acho que falta o centro espírita, o movimento, né, na minha visão, fazer esse trabalho coletivo de comunidade, pensar na comunidade, não através só de doação de cesta básica. E até assim, discutir temas polêmicos mesmo. E atuais, né? A gente tem que falar sobre aborto, a gente tem que falar sobre drogas, né? Tem que falar sobre racismo, a gente tem que falar sobre vários assuntos, né? Sobre inteligência artificial, sim, né? diversidade. Sobre tecnologia, diversidade. A gente tem que abordar esses assuntos, né? Sim. Porque hoje é o que está acontecendo no momento, né? Todo mundo está trabalhando em cima desses assuntos. Sim. E eu seguindo novamente, né, a orientação de Kardec, ele fala, novas coisas se apresentarão. Exato. Se aprofunde nas coisas que se apresentam. E a gente não pode fugir, né, do comum, né, fugir do que hoje é realidade, né, na vida da gente. Exato. Né? Falar sobre autismo, sobre tantos assuntos que são importantes, né? Os problemas hoje de saúde mental. Muitas vezes você vai assistir uma palestra que vai falar lá do Livro dos Espíritos, questão 729. É importante, sim, mas a pessoa, às vezes, não veio buscar a questão 729, ela veio buscar consolo, né? Exato. Acolhimento, consolo, entendimento, né? Que a gente aqui tem, eu falo que tem assim eu vou usar a palavra, né? Um sucesso muito grande, né? No atendimento fraterno, né? A pessoa vem, abre seu coração, conversa lá com o médium, traz a sua dificuldade, a sua dor, né, a sua dúvida, pede esclarecimento. E é um trabalho que tem agregado muita gente, muitos frequentadores para a fraternidade, né? Porque logo em seguida a gente orienta os tratamentos da casa e a pessoa fica melhor mesmo. Sim. Mas não foi só com o tratamento, né? Foi com a palavra, foi com o acolhimento, né? Exato. Foi com a permissão que a pessoa pudesse se abrir, né, e conversar, né? Então, tudo isso eu vejo que é modernidade. Exato. Né? Então, se a gente não for para esse caminho, né, eu não vou afirmar que, como eu já vi em algumas lives aí, né, o pessoal fala, o espiritismo vai acabar. Né? Eu jamais vou acreditar que o espiritismo acaba, né? Mas ele precisa se renovar, né? Não, eu acho que eu inverteria até a pergunta, né? Não é a discussão se ele vai acabar ou não, mas até onde ele seria útil.
numa sociedade como eu acho que esse é o grande ponto, né? Até onde ele vai poder existir, né? Até onde ele você pode não existir mudar, e até onde ele é importante para mim dentro Exatamente. do meu contexto de vida, né? Então, lógico, todo mundo vai falar, não, lógico que ele é útil. A gente sabe realmente que é importante, né? Não é só uma questão de utilidade, mas essa questão, né? Onde encaixa hoje numa vida moderna isso? E eu acho que é isso que deveria ser o lugar dele, né? Que é igual você está falando. A gente está falando, por exemplo, se eu perdi um parente, alguém, e eu quero uma resposta, né, de uma mensagem de vida após a morte, eu busco o espiritismo. Eu vou ter. Agora, se eu tenho um problema de burnout, de ansiedade, eu posso buscar o espiritismo? Sim. Posso, e é uma dor hoje atual, entende? E aí a gente não vai porque não tem, né? O que você falou, tem um problema familiar. Eu posso buscar, não só como uma regressão, entender vidas passadas, mas eu posso buscar ali um auxílio, uma paz de espírito para lhe dar uma transformação. E eu acho que é essa desconexão que ficou para trás, né? Que você está falando de time. Então, continua se falando a palestra de vida em outros mundos, reencarnação, e às vezes a gente está perdendo o problema atual que as pessoas sofrem, diversas, de a gente poder ser esse espaço. Sim. Né? Não, e acontece hoje que nós estamos vivendo uma sociedade imediatista, né? Sim, Pessoas querem sociedade da tudo para produtividade. hoje, né? Elas não querem esperar, né? E alguns processos na vida da gente, né? Elas têm um tempo, né? E para acontecer. Às vezes você vai buscar, né, uma melhora, seja espiritual, seja financeira, profissional, ela tem um tempo para existir, né? Eu quero melhorar profissionalmente. Tá bom, você fez algum curso? Tá fazendo? Né? Exato. Manda o currículo para ver se muda Está se o trabalho. preparando Está se melhor. preparando melhor para uma entrevista? Quer dizer, é uma preparação com o tempo. E hoje não, né? As pessoas querem tudo imediato. Elas querem vir na casa espírita, por exemplo, e ter um resultado financeiro imediato, né? E que a gente, de forma alguma, promete isso, né? Lógico. A gente promete caminhos, mostra caminhos. Olha, faz isso, tenta, né, conquistar seu, né, conhecer suas potencialidades, né, suas capacidades, e você vai ter Se prosperidade. desenvolver, Né? exato. E às vezes algumas religiões são imediatistas, né? Elas prometem o imediato. Olha, vem aqui que você Sim, amanhã, faça aqui determinada que coisa. amanhã Ou tudo está resolvido. E não é assim, né? De novo, é um processo de aceitação, de a pessoa entender o que está acontecendo com ela, Exato. tal, né? Então acho que até o bom da doutrina espírita sempre foi, né, essa ideia do progresso, né? Assim, no sentido de individual e acompanhar um tempo, né, para que aconteça, exato. não de imediato. É. Né? E eu acho isso, eu acho que esse seria um grande diferencial que pode ser, né? Que é o que a gente está falando. Hoje a gente vive essa sociedade da produtividade, onde você tem que dar resultado para tudo, ou tudo tem que ter de novo uma utilidade, né? Ou melhorar sua performance em alguma maneira. E de repente você estar em contato com uma religião, uma filosofia, um lugar onde as pessoas dizem que você precisa se cuidar, que você precisa ter um tempo, que você precisa ter pausas, que você tem uma vida além disso, que você tem outros valores que não são materiais, né, de o tamanho do seu carro, o tamanho da sua casa. Eu acho que essa reflexão é importante, que é isso que é o oásis que a gente pode trazer, né, o ponto de reflexão. E a gente perde isso porque está desconectado com a vida atual. Né? Então, se a gente não falar isso, que talvez o que você está sofrendo hoje é por estar envolto nesse mundo e estar buscando cada vez mais resultados e nunca estar grato pelo que você tem, é um caminho. Exatamente. Né? E não só falar, de novo, de espiritualidade, vida após a morte, que é importante, mas falar dessas dores que são muito atuais, com as redes sociais, que a gente acaba se comparando, achando que sempre tem menos, com a vida dos outros, né? Então, esse lugar onde você possa vir, meditar, falar de coisas espirituais, né? Não só do espírito, mas espirituais, valores, virtudes, melhoras, transformação íntima, acaba sendo um bálsamo ali de você falar, peraí, tem muito mais além do que minha conta bancária, meu carro, meu trabalho, né? E é o que você falou, e às vezes as pessoas acabam indo buscar na religião, não essa transcendência, né, esse conhecimento, mas reforçar o mundo material. Exatamente. E aí entra num... De novo, o imediatismo, né? Exato. E hoje as pessoas estão muito distraídas, né? Eu já até comentei aqui um dia numa palestra, né? Eu saí do meu trabalho e fui tirar uma xerox lá
na praça lá da cidade. Eu cruzei com várias pessoas. Todas as pessoas estavam com o celular na mão, conversando, quase sem olhar para o chão, só assim olhando para o celular e conversando. Mas foram todas, não vou excluir ninguém, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Assim, as pessoas estão distraídas, né? Parece que a gente está vendo um filme de zumbi, né? Exato. Que parece que a pessoa está num outro mundo distraída. Isso é distração, né? E a pessoa distraída dificilmente vai entrar dentro de si, né? Vai se olhar no espelho e procurar, né? Saber o que está acontecendo realmente com ela. Quais são os meus valores reais, né? Não, como você falou, não o carro, a casa, o trabalho, que são importantes, fazem parte da nossa vida, né? Quanto mais a gente puder ter, sem dúvida isso é melhor. Mas elas esquecem de olhar para dentro de si, que é a grande transformação, né? Que é a transformação do espírito, né? Nós somos hoje, né, espíritos vivendo uma experiência humana, mas somos espíritos, né? Em algum momento a gente vai descascar, vai desencarnar, né? Vai ter que partir para o outro plano. Como a gente quer sair daqui, né? De que forma a gente quer sair daqui? Esse processo começa todos os dias, né? E por isso que a religião tem um peso importante nisso, né? Que mostra, talvez, que quanto a gente pode melhorar no nosso dia a dia só para sair daqui melhor, né? Do que a gente chegou, né? Que esse é o processo mais interessante. Lógico, né? Eu cheguei que é a busca que deveria ter. Né? Quero sair daqui de um jeito muito melhor do que eu cheguei, né? Nem que eu, vamos dizer, da doutrina, nem que a gente volte depois, mas a gente voltar depois, né? Não quer dizer que eu tenha que voltar pior. Tenho que voltar melhor também. Lógico. Né? Que é um assunto que a gente vai discutir aqui, num próximo podcast, né? Um pouquinho a gente, assim, quebrar essa questão, assim, dos karmas, sabe? A questão de que a gente sai daqui e se fez alguma coisa, vai vir pagar na outra encarnação. É um assunto que interessante da gente falar sobre isso, que não tem a ver com a doutrina espírita, tem a ver com cada um de nós, né? Tem a ver com o nosso espírito, né? Então, o que a gente leva daqui, que a gente consegue se libertar do outro lado. Sim. Né? Que não ter que voltar. Né? Então, é interessante saber como funciona isso aí. Né? É importante. E tem mais um ponto que eu queria colocar. A gente tem tempo ainda? Hoje a gente tem um compromisso. Dá tempo ainda. Bacana. Uns 10 minutos. Que é um pouco isso que a gente está falando do imediatismo e da produtividade, né? Onde tudo tem que trazer um resultado. Então, de novo, a gente vai na religião esperando que melhore a nossa vida, que você falou, um sucesso financeiro, acho que tem tudo isso. Mas no próprio caminho espiritual hoje, a gente vê também muitas pessoas procurando essa performance, esse resultado, né? Então, fazem diversos cursos, faz yoga, faz, né, no espiritismo, faz 300 cursos, ficam ali remoendo, né? Preciso melhorar agora, faz comportamento. Como é que fala? Imersão, né? Imersão, né? Eu não estou julgando que é bom, Sim, é ruim, estou lógico. discutindo a relação, né? Ou vem na casa, não, eu já preciso trabalhar, eu tô aqui, né? Eu quero fazer algo. Lógico que tudo é importante, mas às vezes isso muito exacerbado, ele também gera isso, né? Uma necessidade de dar resultado. Né? E, de novo, né? E a gente esquece que a religião deveria ser esse contato suave, né? Calmo, tranquilo. Então, às vezes as pessoas veem, não, eu preciso ler 10 livros, entender o espiritismo, eu preciso agora assistir todas as palestras, tomar todos os passos, né? Como se fosse, igual você falou ali, eu preciso resolver nessa encarnação, né? Tudo ali de uma maneira falou rápida. Que é uma coisa né? que já aconteceu aqui, né? Um rapaz que participou de uma palestra, assistiu, depois terminou, ele todo ansioso, né? Me chamou e falou assim, olha, você pode me indicar alguns livros espíritas, né? Eu falei, olha, posso, né? Não, já quero levar uns 10, me fala quais são aí os melhores. Eu falei, mas você vai ler os 10 de uma vez só? Falei, não, lê um só. Começa por um. Eu falei, mas leia esse um, depois você vai para o outro, e você vai ver que você vai ser melhor do que você se entusiasmar de ter 10 livros e não vai ler nenhum. Sim. Né? E você vê como é que você falou da ansiedade, né? A pessoa, não, acho que eu tenho que fazer. Não, tem que fazer, tem que, de novo, seguir um processo. Exato, né? natural, né? Natural, né? Racional, principalmente, né? Exato. Para não perder o foco. E enxergar. E por que eu estou dizendo isso, né? De novo, que a gente está falando do lugar do espiritismo, que ainda as pessoas acham, por de alguma maneira, né, ter esse contato espiritual, que é imediato. E aí a pessoa vem, fica 1, 2 meses, melhora ou não melhora, e vai procurar outra religião. Né? Então, sempre nessa busca que algo dê resultado na vida dela.
né? E, de novo, o que dá resultado também é o tempo, né? Também é o momento de você permitir que você se transforme aos poucos, que você entenda, que sua vida tem um ritmo, né? Então, é isso que eu digo. Eu acho que também a gente poder reforçar isso é importante, porque ainda as pessoas confundem, né? Muito na busca pelo espiritismo de ser essa resolução de todos os seus problemas, né? E agora, o que o mentor me diz, ou o pastor, ou o dirigente espírita. E não é, né? É um caminho, uma jornada. Uma jornada. Então a gente poder, aos poucos, também falar isso, né? Eu acho que é essa, como se fosse uma contracultura do que a gente vive, que é a ideia da religião. Não temos necessidades, temos que pagar conta, temos que cuidar dos filhos, mas ao mesmo tempo, como que eu me seguro tudo isso? Sabendo que tem também coisas importantes além dessa vida material, né, desse resultado, dessa performance. Por isso que eu assim, até dou um recado para as casas espíritas, né? Assim, dê oportunidade para as pessoas, né? Para os médiuns principalmente, né? Deixa ele já entrar no trabalho, deixa ele começar a dar passe, deixa ele começar a entender o que são as energias, ele ter um entendimento do que ele é como na prática. E aí, o que vai moldar ele? É a prática, né? De repente, aqui mesmo, quantas oportunidades a gente já deu e a pessoa não ficou. Sim. Porque não se encaixou, não era aquilo que ela queria, vamos dizer assim, né? Mas não faltou oportunidade. E quantos que a gente deu oportunidade que estão aqui até hoje fazendo um trabalho dedicado, de compromisso maravilhoso. Mas teve que ter a oportunidade de ir lá atrás. Para chegar até aqui, né? Abertura. Então, né? Essas aberturas são importantes, né? As casas terem, né? E fica como reflexão, né? Exato. Cada um tem o seu modo, né? Acho que cada casa tem sua forma de trabalhar. Eu não critico nenhuma, né? O importante é as casas estarem abertas mesmo, né? Para receber as pessoas. Mas talvez se receber de uma forma diferente, né? Exato, a gente vai ter mais trabalhador e mais gente empenhada, né? Exato, de acolher, de criar uma comunidade, de poder levar também um alento para os problemas atuais, né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Amenizar, né? Essa pressão toda que a gente vive, né? Porque é o que a gente está falando, nem todo mundo vem buscar uma mensagem do plano espiritual de um ente desencarnado. Sim. Às vezes é um problema também atual que a pessoa está passando, né? E aí a gente poder aos poucos fazer esse trabalho. E aí você falou uma coisa interessante agora, né? Eu lembro que, vou falar de 25 anos atrás, né? Que quando começou a fraternidade, as pessoas vinham para falar com os espíritos. Queriam ser atendidas por um médium mais incorporado falando com espíritos, né? Um médium lá canalizado, né? E hoje as pessoas vêm conversar. Exato. Nenhuma pessoa de que passa no atendimento fraterno pergunta, mas eu vou falar com o médium, ele está canalizado? É um preto velho? É um caboclo? É um mentor, né? Não, ele passa no atendimento fraterno, ele quer conversar com alguém que vai dar uma orientação. E o resultado é muito bom. Sim. Né? Você vê como mudou um pouquinho a mentalidade e como o espiritismo tem que acompanhar essa mentalidade. Exato. Né? Era o tempo que as pessoas vinham buscar conversar com os espíritos. Elas querem orientação. Exato. Né? Querem poder falar, às vezes, muito mais do que receber uma orientação de um espírito lá canalizado. Né? Exato. Eu acho que é isso. Acho que valeu a reflexão, né? Que a gente possa estar aqui mais vezes refletindo nesse momento. Vamos fazer reflexões bem breves, rápidas, né? Que eu acho que é legal, né? Também, isso que a gente está falando de resultado, as pessoas gostam. Acho que dá para a gente também testar diversos formatos, né? Sim, até de fazer e manter aquilo que a gente está falando aí nos próximos os convidados. Muito bom. Muito bom. Deixa eu só dar um recadinho. Palavras aqui, finais, claro. Assim, falta hoje para as pessoas um espírito de contemplação. A gente perdeu o foco em contemplar. O que é contemplar? Prestar atenção nas coisas. Né? Quando você for comer, presta atenção na comida que você está comendo. Quando você for trabalhar, presta atenção no seu trabalho. Quando você for passear, presta atenção no caminho que você vai fazer até o passeio. Né? Sentar um pouquinho na praça, lá na beira da floresta, no seu jardim, contemplar as coisas que estão à sua volta. Né? Quando a gente começa a ter mais essa atenção de contemplação, né? A gente fica mais atento a nós mesmos. E o resultado é muito bom. Muito que bom bacana. Mesmo. Importante isso, né? Estar presente. Eu acho que essa é a grande diferença. Pessoal, mais uma vez, deixando um recadinho para vocês curtirem, compartilharem
E comentarem, manda uma sugestão aqui pra gente, que a gente vai estar sempre aqui comentando, né? Em breve, como estamos falando, mais novidades, estamos preparando aí, mas ainda seguimos nesse caminho, fazendo mais. Agora o objetivo é a gente fazer pelo menos 2 por semana, né, Januário? Vamos ver se a gente melhora aí, que as pessoas estão cobrando, preparar gostando. uma também aí ao vivo, né? Uma ao vivo, essa em pra breve. Gente interagir com o pessoal que estiver assistindo. Exato, e aí a gente divulgar para o pessoal poder também trazer aí o que for e a gente poder fazer esse trabalho. Muito bacana. Obrigado aí mais uma vez para a gente estar junto. Vamos que vamos. Obrigado. Até logo.